fique conosco, agora e sempre, que assim seja. Gostaria então de convidar o nosso companheiro, Frederico Guerra. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva a todos. Eu vou fazer alguns comentários hoje sobre a parábola do filho pródigo. Para isso, eu vou primeiro fazer a leitura da parábola. Ela diz assim: E disse: Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu país para uma região distante e lá dissipou sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Então, caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães e eu aqui pereço de fome? Após levantar-me, irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei depressa a melhor veste, e vesti-o. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o, e deleitemos, comendo-o. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo há tantos anos. Jamais negligenciei um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para deleitar-me com meus amigos. Quando chegou este teu filho, e devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, fazermos festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Essa parábola está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, os versículos de 11 a 32. O Berto Holden coloca no seu livro Sabedoria das Parábolas que a história do filho pródigo é, na verdade, um poema cósmico universal, do drama da evolução ascensional do homem. Ou seja, o Berto Holden está colocando aqui para nós que a história do filho pródigo é, na verdade, a história
história da nossa própria evolução. Como todo ensinamento de Jesus, nós não podemos olhar para a parábola e querermos tirar daqui ensinamento para a vida material. Jesus utilizou-se de símbolos materiais em todos os seus ensinamentos, mas eram apenas símbolos, porque, na verdade, eles só serviam para poder exemplificar, porque o ensinamento era para a vida espiritual. Então, nós precisamos olhar para a parábola com os olhos espirituais, para podermos tirar daqui, então, o ensinamento. E como o Berto Holden disse, que ela é a história da nossa própria evolução, nós podemos, então, fazer uma interpretação dessa parábola. Na parábola, nós temos 3 personagens principais. É o pai, que é a representação de Deus, e os 2 filhos, que é a nossa própria representação. O filho mais novo é aquele ser que não tinha experiência. Mas, no entanto, ele não era acomodado. Então, ele ansiava de buscar as experiências que iriam proporcionar a ele um crescimento. Então, ele pede ao pai a parte da herança que lhe cabia. E o pai, apesar de amar infinitamente esse filho, não nega o pedido dele. Concede a ele o pedido. E essa parte da herança é justamente a condição que nós recebemos de podermos crescer espiritualmente através da reencarnação. E como diz na parábola, esse filho, após receber a parte da herança, ele parte para um país distante. E esse país distante é justamente onde nós nos encontramos hoje, o plano material. Porque a nossa verdadeira pátria não é aqui. É no plano espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Nós estamos em mais uma experiência física, mas somos seres espirituais. Então, esse filho mais novo, ele começa o seu processo de encarnação e depois reencarnação. Só que, quando ele encarna, ele então se maravilha com tudo o que a vida física proporciona. E principalmente na questão dos prazeres que a vida física proporciona. E ele, então, por não ter experiência, não ter um discernimento, não consegue usufruir de tudo que a vida física proporciona de forma equilibrada. Então, ele começa a se entregar de forma desregrada a esses prazeres. Então, é como a parábola diz, ele começa a viver de forma dissoluta. E entre erros, e é claro, acertos, porque ninguém só erra, ele vai, então, tendo a sua construção de experiências. E através da reencarnação, ele vai acumulando, tá, essas experiências. No entanto, ele não consegue se desvencilhar dessa, vamos dizer assim, desse usufruir dos prazeres de forma desregrada. E ele vai se entregando cada vez mais para esses prazeres.
até, como diz na parábola, quando surge uma fome severa. A fome severa, ela é representada para nós através daquela dor que nós sentimos, daquele vazio espiritual que nós sentimos, quando nós estamos ligados excessivamente à matéria e nos afastamos do Criador, de Deus. Mas esse filho mais novo, intimamente, sabe que o remédio para isso é buscar o caminho de retorno ao lar paterno, que é uma figura de linguagem que a gente tem que entender como o caminho da construção da nossa redenção espiritual. No entanto, esse filho, ele teme o retorno ao lar paterno. Porque nós somos criados e educados para acreditar em um Deus que, apesar de amar, ele também é punitivo e vingativo. Se você fizer tudo o que Deus manda, ele te ama. Se você sair um pouquinho fora, aí ele já passa a sentir raiva de você. Ele já quer te punir, porque ele é vingativo. Então nós escutamos muito falar sobre a ira de Deus. Será que Deus pode se irar? Deus pode sentir raiva? Se Deus sentisse uma fagulha desse sentimento, ele deixaria de ser Deus. Então Deus não sente raiva. Mas nós fomos criados para isso, porque a fala sempre foi que nós deveríamos temer a Deus. E temer a Deus é a mesma coisa que ter medo de Deus. Na verdade, nós precisamos aprender a amar a Deus. Porque Deus nos ama infinitamente. Mas esse filho mais novo, então, apesar de todos esses conflitos de sentimentos, ele não busca ainda o retorno ao lar paterno. Como diz na parábola, ele vai ao fundo do poço, porque é o máximo da degradação para um judeu ter que cuidar de porcos. Porque o judeu nem cria e nem come porco, porque é um animal imundo. Agora, para um judeu cuidar de porcos e ainda por cima desejar comer o que os porcos comiam, então é o máximo da degradação para aquele ser. Então, quando chega a esse momento, ele então cai, como diz a parábola, cai em si, ou seja, desperta. Mas o simples ato de despertar não é o suficiente. Porque, como ele mesmo disse, após levantar-me, ou seja, precisa dessa ação, é a ação de levantar para poder buscar. Ele iria ter com o pai. Mas, temendo as punições e repreensões que poderia receber, ele vai com um discurso pronto. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. E ele então parte em busca do lar paterno. Ou seja, busca o caminho da sua redenção. Qual não é a surpresa dele quando, ao invés de ser recebido com reprimendas e punições, ele é recebido com festa? Então, é o exemplo para nós que a parábola nos passa.
todas as vezes que um caído se levanta e busca a sua redenção, o céu festeja. Porque Deus quer sempre o melhor para nós. Sempre. Então, muitas vezes, a gente encontra alguém, um conhecido, e fala: ô fulano, como é que vai? E essa pessoa fala assim: vou como Deus quer. Será que ele está indo como Deus quer? Claro que não, não é? Porque se ele estivesse como Deus queria, ele estaria muitíssimo bem. Muitíssimo bem. Então nós ainda temos por hábito colocar as nossas responsabilidades sobre, é claro, figuradamente, sobre os ombros de Deus. Então a gente fala assim: se Deus quiser. Aí eu me lembro, só fazendo um parênteses, eu me lembro quando lá em Goiânia, a fundadora do centro que eu frequentava lá, a dona Antonieta, ela contou uma historinha, só para simbolizar essa questão, se Deus quiser. Que é, na verdade, uma fábula, né? Porque a fábula é quando os animais conversam também. Então, nessa fábula, dizia o seguinte, que um homem, passando por uma mata, ele tira o chapéu e fala: se Deus quiser, esse ano eu derrubo essa mata e vou fazer uma roça aqui. O João de Barro, que tinha acabado de construir a sua casinha, ficou desesperado e foi ter com Deus. Senhor, calma, que foi, João de Barro? Senhor, o homem passou debaixo, lá da árvore que eu construí a minha casinha, logo agora que eu já estou prestes a arrumar uma companheira para nos reproduzirmos, para perpetuar a espécie e tal. O homem passa lá e fala: se Deus quiser, eu vou derrubar essa mata para fazer uma roça. Aí Deus falou assim: não, então pode ficar tranquilo, meu filho, vai embora, fica em paz. Deus não quer não. E o João de Barro foi embora e lá tirou várias ninhadas. No ano seguinte, o homem passa de novo naquela mata e está lá o mesmo João de Barro. E aí o homem fala assim: com fé em Deus, esse ano eu derrubo essa mata para fazer uma roça. Vai o João de Barro de novo ter com Deus. Aí quando chega lá: João de Barro, mas você de novo? Pois é, Senhor. É o homem. Mas o que foi que o homem disse dessa vez? Ele falou: com fé em Deus eu derrubo essa mata. Ih, meu filho, então acha um outro lugar para fazer sua casinha. O problema nosso é fé. Não é colocar a responsabilidade sobre os ombros de Deus. Então, se Deus quiser, não, Deus quer sempre o que é melhor para nós. Nós é quem precisamos de fé para fazermos o que é melhor também para nós. Mas, continuando então a nossa parábola, esse filho então é recebido com festa. E o pai, como diz na parábola, manda trazer a melhor veste, colocar um anel na sua mão, sandália nos pés. Ou seja, são símbolos de dignidade, símbolos de que ele está sendo reinserido no local que é dele originalmente. Mas nós também temos na parábola a figura do filho mais velho. O filho mais velho já é aquele ser que tem alguma experiência. No entanto, ele se tornou extremamente acomodado. Então, fazendo um outro parênteses, qualquer semelhança conosco, tá, é mera coincidência. Tá? Então, esse filho mais velho, ele também se tornou muito egoísta, invejoso,
ciumento. Ele não aceita que o outro tenha aquilo que ele julga não ter. Então, quando soube, através dos servos, que o pai estava festejando, e além disso, havia sacrificado um novilho cevado para aquele filho que havia abandonado o lar paterno e dissipado toda a sua herança, ele então fica furioso. E quando o pai vem convidá-lo, insiste com ele para que ele entre e participe da festa, então ele diz ao pai: há tantos anos que te sirvo, nunca negligenciei um mandamento teu, mas nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. O que está mostrando isso para a gente? Está mostrando que esse filho mais velho, ele diz cumprir os mandamentos do pai, mas ele faz como forma de barganha, é na esperança de receber alguma coisa em troca. Faz como se fosse um favor que estivesse fazendo ao pai. Parece nós, não é? Nós vivemos querendo barganhar com Deus. Quando chega uma doença no corpo físico, a gente logo começa a fazer todo tipo de promessa. Todo tipo de promessa. Eu vou de joelho daqui em Aparecida do Norte. Mesmo eu sendo espírita, né? Vou de joelho se eu receber a cura. Aí começa as promessas. Então nós prometemos, se eu receber a cura, eu vou me transformar. Ora, a doença no corpo físico, ela vem justamente para nos ensinar a nos transformar. E não é nós impormos uma condição a Deus. Nós não temos condições de querer impor nada. Quando chega dezembro, que está bem próximo agora, né? A gente começa a pensar na mega da virada, né? E aí a gente fala assim: Senhor, se eu ganhar sozinho, eu vou ajudar muita gente. Mas tem que ser sozinho. Porque pensa, a mega da virada dá em torno de uns 250 milhões de prêmio. Se der 10 ganhadores, são só 25 milhões para cada. Como é que a gente pode pensar em querer ajudar os outros só com 25 milhões? Difícil, não é? Não tem jeito. Então a gente tenta barganhar. Se eu ganhar sozinho, eu vou retirar para mim só o necessário. E com o resto, eu vou auxiliar o meu próximo. Percebe como é um pensamento extremamente egoísta? E que nós vivemos fazendo isso. Porque nós queremos ajudar o nosso próximo sempre com o resto. Sempre com o resto. Faz uma campanha para doação de roupas. Quantas peças novas chegam? Quantas? Acho que aproximadamente 0, não é? Aproximadamente 0. Em muito bom estado. Aí deve ser alguma coisa um pouquinho diferente de 0. Mas tende quase a 0. Agora, conta quantas peças rasgadas, sujas. Conta. Nós estamos sempre querendo ajudar com o resto. Faz uma campanha para a doação de alimentos. Se vocês olharem a data de validade desses alimentos, vão encontrar inúmeros pacotes com datas vencidas. E nós, que frequentamos a doutrina espírita, que tem como um dos pilares a caridade,
Se a gente perguntar para um espírita o que é caridade, eu vou dizer que tende a zero aqueles que conseguem responder o que é caridade. Doação de alimentos, doação de roupas é caridade? Hã? Isso é solidariedade, né? Solidariedade. Kardec perguntou ao Espírito de Verdade qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Como a entendia Jesus? Está na questão 886 do Livro dos Espíritos. E lá, se vocês duvidarem de mim, depois peguem o Livro dos Espíritos e confiram. Mas lá não está escrito fazer campanha de espécie alguma. O que está escrito lá? Benevolência com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Quanto dinheiro nós precisamos para sermos caridosos? Zero, não é? Zero dinheiro. Seja real, dólar, euro, o que for. Zero. Porque a caridade é quando nós doamos daquilo que é nosso. Agora, se você vai doar uma peça de roupa e junto com essa peça você está colocando o seu sentimento ali, aí você está sendo caridoso. Se você pega, enfia a mão no bolso, dá uma nota de R$100 para quem está pedindo, é caridade? Não. Agora, se a pessoa chegou para te pedir, você dá atenção para essa pessoa, escuta essa pessoa, aí é caridade. Você nem precisa dar o 100. Então, esse filho mais velho não compreende nada do que é caridade. Porque ele é egoísta. E como eu disse antes, qualquer semelhança conosco, tá, é mera coincidência. Então esse filho mais velho, ele quer barganhar com o pai. Porque ele diz cumprir com os seus mandamentos. Mas na verdade, ele também faz isso como forma de vaidade. Mas o pai também ama infinitamente esse filho. E o que o pai responde para ele é: filho, tu sempre está comigo. Tudo o que é meu é seu também. E nós não compreendemos isso também. Porque nós, ao reencarnarmos, não temos por objetivo nos tornarmos milionários, materialmente falando. O nosso objetivo aqui é buscar o caminho da nossa redenção espiritual. Esse é o nosso objetivo. Mas nós, ao reencarnarmos, não trazemos nada de material. Quando desencarnarmos, também não levaremos nada de material. No entanto, nesse intervalo de tempo entre a chegada e a partida, nós passamos quase a totalidade do nosso tempo aqui correndo atrás das coisas materiais. E nos esquecemos do principal. Será que quando nós desencarnarmos lá do outro lado, vão perguntar para a gente quantos imóveis eu tinha aqui? Quantas empresas eu administrava? Quantos veículos eu tinha? Quanto dinheiro no banco eu tinha? Não. Com toda certeza não. Mas o que podem e devem perguntar para a gente é:
quanto nós vivemos dos ensinamentos de Jesus? Quanto? E isso tem que ser todo dia, porque todos nós, sem exceção, apesar do meu amigo ali no fundo falar que eu achei a fonte da juventude, mas eu tenho certeza que não, todos nós vamos desencarnar. Todos nós. Que dia? Sabemos. Ainda bem, né? Já pensou se a gente soubesse o dia? Deus me livre. Mas seria muito bom que a gente podia se antecipar, a gente já podia ir escolher o caixão, né, escolher as coisas, tudo aí. Já pensou que coisa boa seria? Boa para mim não seria, porque eu sou muito ansioso, então eu desencarnaria com toda certeza uns 6 meses antes. Então, graças a Deus que a gente não sabe o dia, né? Mas todos nós vamos. E inclusive pode ser hoje. Que não seja, né? Aí eu brinco, falo assim, eu tento sempre barganhar fazer igual com Deus. Quando a Bilim manda para mim a planilha para marcar as palestras pela USE, eu encho de palestra. O ano inteiro. Aí eu falo, ó, se me levar, vai faltar palestrante para todas essas palestras aqui, ó. Brincadeira, né, gente? Porque quando chega a hora da gente, não tem jeito. Então, a gente precisa pensar nisso. E se eu desencarnasse hoje, como é que eu estaria? Dormindo? Ou eu já estaria desperto? Porque tem muitos irmãos nossos que são cristãos, não espíritas, mas que são cristãos, que acreditam que com a morte do corpo físico, eles vão ficar dormindo até o dia do juízo final. Mas tem muitos espíritas também que desencarnam em profundo desequilíbrio. Tanto é que Eurípides Barçanufo fundou um hospital nas zonas umbralinas, que é o Hospital Esperança, para receber quase que somente espíritas. Porque parece que o espírita desencarna e chega no plano espiritual querendo dar carteirada. Ó, eu era espírita. E daí? E daí? Você era espírita? Você viveu os ensinamentos? O que você fez dos conhecimentos? Porque nós, espíritas, nós não temos privilégios, mas nós somos muito privilegiados. Aí fala, mas que loucura é essa? Não temos privilégios, mas somos privilegiados? É. Nós não temos privilégios no sentido de que nós não somos melhores que ninguém. Mas nós somos muito privilegiados, porque a doutrina espírita é uma doutrina esclarecedora. Então, a questão é, o que nós estamos fazendo com tanto esclarecimento que recebemos? Será que nós estamos guardando como quem guarda dinheiro? Economizando? Porque esses conhecimentos não são para serem guardados. Eles são para serem vividos, exemplificados. E, no entanto, nós parece que não compreendemos isso. Se nós pudéssemos nos elevar e ver toda a população da cidade, nós íamos perceber que nós aqui nos comportamos como sonâmbulos. Estamos indo e vindo sem saber por que vamos e nem por que estamos voltando. Corremos o tempo inteiro. E a gente pensa assim, eu tenho que trabalhar enquanto eu sou novo, porque
quando eu aposentar, aí eu vou usufruir, eu vou aproveitar a vida. Aí, de repente, você desencarna com 35, 40 anos, e a aposentadoria agora é no mínimo 65, então ficou longe, né? Aí, aquele dinheiro que você juntou vai ficar e vai causar confusão. Porque aqueles que, em tese, vão receber, começam a brigar por aquilo. Então, a vida nossa aqui é o eterno aprendizado e a busca por essa redenção. Essa redenção é a gente buscar corrigir os erros que nós já cometemos. E não cometer novos erros. Porque tem muita gente que pensa assim, fala assim, o espírito não pode retroagir, então eu não tenho como sair daqui pior do que quando eu cheguei. O que vocês acham? Tem como desencarnar pior do que quando nós reencarnamos? Hã? E muito, né? Não é pouco pior, não. É muito pior. Aí você fala, mas o espírito não retroage. Sim, o espírito não retroage. Aquilo que o espírito já conquistou, ele não perde jamais. No entanto, não quer dizer que não possa ser cometido novos erros. E cometeu novos erros, você está piorando a sua situação. Então tem. Então nós precisamos cuidar disso. Porque não é só corrigir os erros já cometidos. É cuidar para não cometer novos erros. É isso que nós precisamos pensar. E é isso que a parábola mostra também. Porque o filho mais novo, apesar de todos os erros cometidos, ele despertou. E ele sentiu a necessidade de buscar efetivamente o lar paterno. Enquanto o filho mais novo, apesar de, em tese, estar no lar paterno, não vivia essa condição. Não vivia. É a mesma coisa nossa. Não adianta eu estar frequentando o espiritismo e não fazer uso dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. Emmanuel coloca para a gente, no livro Fonte Viva, no capítulo 88, o seguinte texto. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Só agora fazendo outro parênteses, Judas, nós, apesar de estarmos no século 21, apesar de estarmos no ano 2022, já chegando em 2023, ainda temos como cultura o hábito de malhar o Judas. Judas já é um espírito redimido. E há muito tempo. E nós que ainda rastejamos aqui no solo terrestre, queremos malhar o Judas. Judas, dos discípulos de Jesus, era um dos que percebiam com maior clareza a beleza do que Jesus ensinava e as verdades. No entanto, como ele não era ainda um espírito redimido, ele queria, por tudo, que se transformasse as pessoas, obrigando elas, que é essa transformação compulsória. Obrigar as criaturas a seguir os ensinamentos de Jesus. Não foi para isso que Jesus veio. Então, Judas, num ato ainda desesperado, e fala-se que ele entregou o Cristo por 30 moedas. Não. Ele entregou o Cristo porque ele tinha ainda uma última esperança de que,
quando os soldados viessem prender Jesus, Jesus então não aceitasse. E com todo o poder que Jesus tem, ele apenas com um levantar de mão, ele poderia aniquilar com todo o Império Romano. Mas Jesus também não veio para isso. E Jesus entrega-se pacificamente. Então Judas, desesperado, como todos sabem, comete o suicídio. Mas, apesar de tudo isso, hoje ele já é um espírito redimido. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto, para a sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Aí nós temos que nos perguntar, e nós? E nós? Será que nós estamos esperando algum chamado bem exclusivo do Cristo para que a gente possa nos redimir? Acontece que o chamado do Cristo já foi feito a nós há mais de 2000 anos. E apesar desse chamado dele vir ecoando através dos tempos, nós nos fazemos de surdos invariavelmente. Nós sonhamos muitas vezes em fazer grandes realizações. Se eu ganhar na Mega Sena sozinho, eu vou construir muitas escolas. Mentira, vai nada. Vai se perder. Porque teve uma novela que passou. Quem tem aí uns seus 50 e poucos vai lembrar. Eu não lembro exatamente o nome da novela, mas tinha uma música que falava assim: dinheiro na mão é vendaval, na vida de um sonhador. Então, todos nós vivemos sonhando. Dinheiro e poder pode provocar em nós a nossa queda. Então, nós temos que agradecer a Deus a condição que nós já recebemos e saber trabalhar essa condição. Trabalhar. O Haroldo Dutra, ele fala o seguinte, que nós precisamos aprender a florescer e frutificar onde Deus nos plantou. Então, o nosso trabalho principal aqui não são grandes realizações. É apenas a nossa transformação. É buscar a nossa redenção. Porque quando nós fazemos isso, nós também passamos a ser exemplo para aqueles que convivem conosco. Ah, mas eles não estão nem aí. Já pensou o trabalho do Cristo? Porque quando ele falou da parábola do semeador, ele estava falando dele mesmo. O semeador saiu a semear. Tinha semente que caiu ao longo do caminho. Semente que caiu em meio de pedregulhos. Semente que caiu em meio de espinheiros, né? Mas sementes que caíram em terra boa.
E nós? Quando nós vamos nos tornar terra boa para as sementes que o Cristo nos lançou? Quando nós efetivamente vamos compreender que a solução de todos os nossos problemas é nós decidirmos buscar o caminho de volta ao lar paterno. A decisão é nossa, a escolha é nossa. O momento também é nosso, porque cada um de nós tem um momento próprio de despertar. Não adianta você querer, se você acha que já despertou, você querer pegar aquela pessoa que está do seu lado ali e desesperadamente querer balançar ela para que ela desperte. Não adianta. Cada um tem um momento próprio de despertar. Então, que Jesus possa nos fortalecer, nos dar ânimo, disposição, para que a gente possa buscar o caminho da nossa redenção diariamente, através da exemplificação dos seus ensinamentos. Muita paz.